Eu acho que é importante também entender o que veio um pouco antes do regime militar para saber como a gente entrou nele para chegar, agora que você definiu bem a esquerda ou direita, como ela nasceu, por que ele tem esse conceito visto, na minha opinião, na nossa opinião, de maneira errada pela sociedade. Tem um livro que chama A Quarta Virada, The Fourth Turning, eu não sei se você leu. Não li. É William Strauss e Neil alguma coisa. É um livro grande que ele mostra a história americana e inglesa de 1500 a 1997, segundo esses dois historiadores, como a história se repete, né? E eu já te coloco aqui como historiador também, porque eu confesso que eu aprendo muito mais história com você e lendo como autodidata do que o que eu aprendi na escola, ou com professores formados que tem uma chancela do MEC lá que não serve pra porra nenhuma em muitos dos casos, né? Então, apesar de você ser formado em Direito, ele fez essa análise que, segundo o autor, os dois autores, a história se repete de tempos em tempos, adaptada, obviamente, ao momento atual. E aí, dois historiadores, que, se não me engano, dão aula no Colégio Bandeirantes, aqui em São Paulo, eles fizeram uma adaptação, um paper desse livro ao Brasil de 1889 até 2018, a eleição do Bolsonaro. Bem interessante, hein? Depois, se eu achar isso, eu te mando. Quem fala muito bem disso é o Zé Rocha, que é gestor da Dália Capital. Eu sou do mercado financeiro, então tem uma gestora que é a Dália Capital, nós temos uma relação próxima por alocação de capital lá, bastante interessante dos nossos clientes, e eu conheço bem ele, e ele contou essa história em algumas palestras e contou para mim no privado. Depois, se você quiser, até eu te passo o contato dele, que é interessante. Bom, ele fez esse paper, os dois historiadores brasileiros jogaram essa mesma ideia de que a história se repete, e ele mostrou na adaptação ao Brasil, desde do golpe da Proclamação da República, que aí foi o verdadeiro golpe, né? Até 2018. E aí o que ele fala? Ele fala que, segundo ele, a vida do ser humano é dividida em 4 fases. Do 0 ao 20 anos, que ele chama de infância. Dos 20 ao 40, eu não lembro o nome, adolescência, alguma coisa assim. Dos 40 ao 60, que é a fase da maturidade. 60 e 80, que é a fase do idoso, né? E que grande parte do ser humano atinge o seu ápice entre os 40 e os 60, que é quando você coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu ao longo da tua vida. E o que você aprendeu tem a ver com o momento histórico que você está vivendo em geral. Claro que você tem pessoas diferentes, mas em geral a grande massa aprende isso. Ou seja, para uma pessoa que não viveu, que nasceu no ano 2000, para ele pouco importou o regime militar. Eu nasci em 82, eu peguei o finalzinho ainda, então é mais vivo isso na minha cabeça, né? E ele veio mostrando que o Brasil tem algumas fases justamente adaptadas a essas gerações, do 0 ao 20, 20 ao 40. Então, você teve a Proclamação da República, até o governo Vargas, ali em 1930, que teve já uma primeira mudança de rota, que depois você vai até o regime militar, depois o regime militar até 85, em 88 com a Constituição, que teve o primeiro voto, como é que chama? As diretas, né? O primeiro voto direto. E aí até 2018, que foi a eleição do Bolsonaro, que seria o melhor ou o único representante da direita naquele momento. Então que a história vai se repetindo de tempos em tempos e que agora a gente teria, segundo esse paper, mais 30 anos de governo à direita. Ele errou porque agora o Barba voltou. Mas de qualquer maneira, se imaginemos que seja 4 anos e volte, pode ser um período maior disso. Primeiro ponto, você acha que faz sentido esse tipo de coisa? E segundo, dá um panorama um pouco antes do regime militar para entender o que o Brasil estava vivendo, e aí sim a gente entra no nosso ponto. Talvez o erro, não sei se é esse tudo, mas é que muita gente tenta colocar muita geometria nisso, porque humanas e exatas tem pontos, mas às vezes você não consegue colocar toda a matemática e contas e encaixar na história, né? A história justamente encontra mais dinâmica. Então talvez isso aí sobre um processo aí, a crítica seria uma crítica aí contra a querer forçar ciclos matemáticos na história, se foi 30 anos, voltar a ser 30 anos. Mas que a história sempre se repete porque existe um movimento pendular, né? Inclusive na literatura tem também, que aí a sociedade caminha de um lado, aí dá um certo cansaço, né, qualquer lado que for, e aí volta para o outro lado. Nós vemos isso nos Estados Unidos. Então tem momentos que os republicanos dominam, aí tem outros momentos que vão um pensamento mais democrata, ou mesmo democratas herdando um pensamento republicano, pelo menos na economia, como nós vimos com o Bill Clinton.
Então, na realidade, falaram que o tempo da abertura do liberalismo tinha acabado com o Clinton, mas ele manteve a abertura às liberdades econômicas que ele herdou do Bush. O rompimento mais veio com o Obama, né? Então, às vezes, as coisas nos Estados Unidos também às vezes se perdem um pouco entre democrata e republicano também. Mas esse movimento pendular existe sim. Talvez o erro é querer colocar métrica nele. Querer ser 3 anos para um, é 3 para outro, 4 para um, 4 para outro. Agora, então, vamos ao militar, é isso agora? Isso, exato. Então, o Brasil teve a Primeira República, né? Que era altamente a Primeira República tem um monte de críticas a ela, claro. Mas ela tinha algumas coisas boas, como, por exemplo, após liberdade... o golpe de 89. Após o golpe de 89. Então, ela era altamente descentralizada. Isso é muito bom. Uma das razões dos Estados Unidos ser rico, e a Suíça também, é que eles são altamente descentralizados. Os estados e cantões, os estados americanos, cantões suíços, têm ampla liberdade de legislação, de hábitos diferentes, de se gerir, etc. E o Brasil tinha essa visão. Então, os estados, para se ter uma ideia, eles podiam ter código de processos diferentes de outros estados. Então, o primeiro Código de Processo Civil Nacional é de 39. Antes, tinha o Código de Processo de São Paulo, por exemplo. Ah, interessante. A visão era para dar tanta independência do estado que um estado podia cobrar imposto do outro de importação. É mesmo? Era. Isso até 39? Até 30. Até 30, tá. Até o Vargas. Do Vargas. Então, era dado tanta independência para o estado que o estado de São Paulo, por exemplo, poderia cobrar imposto de importação de Minas Gerais. Né? Não estou defendendo isso, mas isso ilustra a independência dos estados. Por exemplo, a Força Pública do Brasil poderia convidar ou levar gente para treinar na Europa, ou trazer europeus para treinarem a polícia de São Paulo sem passar pelo governo federal. Isso aconteceu. O Brasil fez uma parceria com a França, enquanto o Exército Brasileiro fez uma parceria com a Alemanha, mais ou menos na mesma época. Você vê que a ampla liberdade que tinha para os estados. Isso é bom. Que não pena é ruim. Que se perdeu isso. Pena que se perdeu, porque os Estados Unidos, uma das razões dele ser organizado e tal, é os estados terem ampla liberdade. Isso daí freia o poder central e depois sabe-se que a pressão popular é muito mais forte quando você tem um contato mais próximo com o governante. Claro. Né? Se quem manda é o presidente, está lá longe. Se quem manda o governador, está próximo. Se quem manda o prefeito, está mais próximo ainda, né? Se eu voto em você mora na minha rua, eu vou falar, cara, tem um buraco aqui, vem consertar essa porra. Agora, exatamente. O cara lá em Brasília, no meio de um monte de muro lá atrás, você não chega no cara nunca. E o que marcou politicamente a Primeira República, quando a gente vê, é a noção de partido. Partido Republicano Paulista era de São Paulo. Partido Republicano Mineiro era de Minas Gerais. Hoje não, nós temos a figura do Partido Nacional. Então essa visão de descentralização, que era muito boa, acabou com o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é que destruiu o Brasil. Ele foi a pior figura da história do Brasil, disparado foi o Getúlio Vargas. Ele rompeu com essa visão de descentralização e passou, nesses 15 anos que ele ficou no poder, na primeira fase, depois ele foi eleito, inacreditável, eleger esse homem depois. Aconteceu em 2022 de novo, viu? Pois é. Mas aí aconteceu no Peru, como é que chama aquele corrupto lá, ele foi reeleito depois, né? No Peru foi como é que é o nome dele? Vai lá, eu vou fugir. Eu vou falando, depois você vê. Então o Getúlio Vargas, ele centralizou o poder, ele chegou a queimar a bandeira dos estados, nomeou interventores, e quando chegou o Estado Novo, estabeleceu a ditadura mais brutal da história do Brasil, muito pior que a de 64, e suspendeu os partidos e centralizou tudo no poder executivo. Pedro Castillo. Não, do Peru não, é o outro, é o anterior. Ele tinha sido... Pedro Castillo é atual. Não é atual, mas essa ideia de mudar foi Ele tinha sido presidente do Peru nos anos 80. Nos anos 80. E saiu com popularidade baixa. Então não é aí quem depois do Fujimori, ele foi eleito de novo. Então não sabia. Mesma coisa que aconteceu com o Lula. O Getúlio, ele destruiu essa independência, centralizou tudo na mão do executivo,
sindicatos pelegos eram vinculados ao executivo, o Supremo era sujeito indiretamente ao executivo. Então, o Getúlio reformou completamente a estrutura política do Brasil para pior. Depois o Getúlio Vargas foi deposto, em 1945 assumiu o Dutra, que era muito, embora foi ministro do Getúlio, teoricamente cria do Getúlio gostava do Dutra, né? Mas o Dutra era muito melhor que o Getúlio Vargas, o Dutra odiava a União Soviética, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a União Soviética no tempo do Dutra, o Dutra quis abrir o mercado, então diminuir imposto de importação, então tinha uma visão muito melhor. Na Primeira República, quem tinha a melhor visão era o Rodrigues Alves, de ampla liberdade econômica, né? Parênteses aqui, desculpa, você era o Fujimori? Não, não é o Fujimori. Ele foi o presidente antes do Fujimori e depois. Bom, então depois a gente acha. Depois a gente acha. Eu ia falar porque o Fujimori também depois voltou a filha dele. Ele depois de preso, verdade, ele colocou a filha também, né? Pra concorrer, então, mas tava no Dutra. O Dutra, que aí tentou fazer essa abertura. Depois aí quem que volta? O Getúlio Vargas, eleito presidente de novo pelo voto popular dessa vez. 37. Foi a única vez, não. 54, 51. 37 foi Estado Novo, você já tá mais adiante. Eu tô mais adiante, que o nosso foco aqui é governo. Então ele foi eleito em 50, né? Aí ele cria a Petrobras, então ele tem uma mentalidade, o Getúlio Vargas, sempre estatista de Estado grande. Ele que criou a CLT. Então, tudo que ele criou o MEC, essa tragédia do MEC, a criação do Getúlio Vargas, com o Gustavo de Capanema, que tinha como assessor o Drummond de Andrade comunista. E durante um tempo o Portinari também comunista, imagina só. Então, tá aí. O MEC tem essa herança maravilhosa aí, né? Burocrático. Então, o Estado burocrático, centralizador, Estado babá, é a criação do Getúlio Vargas. Aí depois o Getúlio se mata. Aí temos aí o governo totalmente populista, acho que das figuras mais demagógicas da história do Brasil, o Juscelino Kubitschek. Fez aquele horror que é Brasília, né? No final, transportava esse tijolo com um avião. Imagina só o custo disso. Né? Levou o Brasil para a inflação, né? Depois é eleito, porque não tinha reeleição, porque o Juscelino Kubitschek... Foi 55, né? A construção de Brasília. Ele foi eleito em 55, aí logo depois começou a construção de Brasília, inspirada numa cidade egípcia. Como é que se sabe disso? Porque o Juscelino Kubitschek foi para o Egito, ficou fascinado com essa nova capital feita no Egito e se inspirou nela. Ele diz isso na biografia, na autobiografia. Bom, isso é outra história. Brasília, então, é um horror. Muito custo, muito gasto. Isso aí acabou matando o Rio de Janeiro, né? Como não tinha reeleição, de longe, o político mais popular do Brasil era o Juscelino Kubitschek, e a sigla de maior força no Brasil era o partido do Juscelino, que era o PSD. Não tem nada a ver com esse PSD atual, né? O PSD mandava no Brasil, né? Como se fosse a junção do PMDB hoje. E ele era o cabeça do PSD. Ele era o cabeça do PSD. Né? Aí foi eleito o Jânio Quadros, numa coligação, apoiado pela UDN. A UDN era o partido mais anticomunista do Brasil, contra a reforma agrária, com um monte de coisa, né? Não tem um partido igual ao da UDN no Brasil. O grande líder da UDN era o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda ele era comunista atacado, depois ele se revoltou contra o comunismo e foi o maior opositor da história do Brasil. Eu não sabia disso. Pra mim, eu sabia. Eu ia falar isso. Quando você falou que ele era o líder da UDN, eu ia falar, mas o Carlos Lacerda é comunista, pô. Foi e depois se tornou contra o Vargas, contra o Juscelino, contra o João, o Jânio Quadros, contra o João Goulart, né? Contra todo mundo, ele era do contra. Impressionante. Aí governo soy contra. Ele incorporou isso daí. E aí então, o Jânio Quadros então renuncia, né? E aí assume o João Goulart. João Goulart era comunista, né? Totalmente comunista. Estava na China, imagina só. Né? E aí ele tinha que assumir. Aí os militares... dia da renúncia ele estava na China. Estava na China, lá, vendo a maravilha lá do Mao Tse Tung na China. Né? Pois é. Eu acho que não conseguiu encontrar com o Mao Tse Tung, não. Isso eu não tenho certeza, mas eu acho que não.
E aí, então, houve um movimento tentando impedir a posse do João Goulart, envolveram militares, o Carlos Lacerda e outros, por fim chegaram a uma solução mineira, né? Que era instituir o parlamentarismo. Então, o João Goulart seria presidente, mas quem mandaria seria primeiro-ministro. O primeiro-ministro que teve mais tempo foi o Tancredo Neves, né? Avô do Aécio, e o primeiro presidente eleito pós-governo militar. Tivemos 2 anos de parlamentarismo no Brasil, não foi isso? Teve. Tancredo, então, né? Tancredo... Teve o Brochado da Rocha, que renunciou, né? Mas foi 2 anos, porque teve o parlamentarismo... Hermes Lima, foram 3. O que ficou mais tempo foi o Tancredo Neves. Tá. Depois o Tancredo Neves renunciou para ser candidato a governador de Minas Gerais, porque ele viu que o parlamentarismo estava... Reparem nesses nomes, água. Porque eles continuarão aparecendo até os anos 80 e depois entra filhos e netos até 2020, assim, no jogo, hein? Tudo igual. E aí, então, o João Goulart, então, é feito um plebiscito no Brasil para voltar ao presidencialismo. Só que o Brasil estava em crise, aí o Brasil começou a pagar a conta do JK, né? Da inflação, o Brasil não estava crescendo muito e tal, e o João Goulart era comunista atacado e queria levar o Brasil para o comunismo, né? Tem várias coisas disso, né? Então ele quis aprovar reforma agrária, reforma urbana, estatização. Você tem uma ideia, ele quis fazer um acordo de Itaipu com o Paraguai, e quem que ia assessorar isso? A União Soviética. Nossa. Aí o Paraguai, que era do Stroessner, que era contra a União Soviética, então acabou não querendo fazer esse acordo, e o acordo foi postergado com os militares, né? E vamos começar a entrar num ponto, vou dar meu pitaco econômico aqui já, que é a minha praia, é o que você falou. Começou um período de recessão que vinha desde a gastança brutal ali do Juscelino Kubitschek, com aquele crescer em 5, crescer 50 em 5. E o Brasil não tinha um mercado de financiamento interno. Então você tomava grande parte das dívidas atreladas a dólar. Quando você tinha uma crise, naturalmente a moeda desvalorizava. A dívida brasileira começou a crescer, que vai estourar lá na frente nos anos 80, que também tem a ver depois com os Estados Unidos, etc e tal. Mas, ou seja, você vê, o que eu quero mostrar um resultado econômico nunca chega no curto prazo. Ele é uma consequência de vários anos de problemas. Vídeo Argentina agora, né? Conta uma hora você paga, né? Uma hora a conta chega. E aí, então... O João Goulart, então, quis levar o Brasil para o comunismo. Começou um monte de movimento aqui no Brasil, o maior movimento popular da história até 2013, em números absolutos, foi em 64, contra o João Goulart, né? Então o pessoal temia mesmo o comunismo. O Brasil era muito maduro na época com relação ao comunismo, viu? Não era gente tonta, não. Inclusive o Brasil não tinha relação diplomática com a União Soviética no governo Dutra. O Getúlio quis ter relação diplomática com a União Soviética, mas aí teve oposição. O Juscelino não passou reto. Foi no tempo do Jânio Quadros que começou a ter as relações diplomáticas com a União Soviética, né? E aí então o João Goulart quis, e aí então a história, né, pelo menos que é divulgado, que então o golpe militar livrou o Brasil do comunismo. Aí nós vamos entrar, então, numa grande polêmica. Primeiro, eu sou contra o golpe militar, e o João Goulart não ia conseguir levar o Brasil para o comunismo de jeito nenhum. Não tinha apoio de ninguém, né? Não tinha apoio de ninguém. Nem da mídia, nem da igreja. A mídia nem dos 10 principais jornais, 9 eram contra o João Goulart. A maioria da população era contra o comunismo. Os militares eram contra o comunismo. No Congresso Nacional, quem dominava era o PSD, que era mandado pelo Juscelino Kubitschek. Teve uma conversa do Juscelino Kubitschek com o João Goulart, pouco tempo antes do golpe, e o Kubitschek falou assim: olha, nós vamos te garantir a governabilidade, mas você vai ter que abandonar as pautas mais agressivas. O João Goulart recusou. Recusou, né? Recusou. Então ele podia sofrer até impeachment. E aí o PSD parou de apoiar o Jango, né? Parou de apoiar o Jango. Quer dizer, ele podia até sofrer impeachment, né? Uma hipótese que ninguém gosta de lembrar. Ele podia sofrer impeachment, por que não? Tinha base para isso, né? Então não havia condições, embora o João Goulart quisesse. É verdade que teve a Operação Tchecoslováquia no Brasil, ou seja, emissários comunistas a mando da KGB via Tchecoslováquia para tentar
levar o Brasil para o comunismo. Teve a Operação Brother Sun, teve uma reunião no tempo ainda do John Kennedy, do tempo do Kennedy, com o irmão dele sobre os problemas do Brasil. Foi autorizado apoio militar, dinheiro americano, para impedir o comunismo fazer um golpe anticomunista. Mas no frigir dos ovos não havia chance de ter golpe comunista no Brasil. Essa que é a realidade. As guerrilhas no Brasil eram uma piada. A guerrilha do Araguaia, lá no Bico do Papagaio, tinha quase 300 pessoas. Eu pergunto, como é que 300 pessoas no Bico do Papagaio vão dominar o Brasil? Da Serra do Caparal não chegava a 40 pessoas. O Bico do Papagaio é onde hoje é Tocantins, não é? O norte do Tocantins. Então, nós vemos que não tinha condição de ter esse golpe. O golpe totalmente desnecessário, né? E aí, então, teve o golpe, né? Que na realidade foi no dia 1º de abril, né? Antecipado para o dia 31, né? O Brasil é o país da piada pronta, não tem jeito. E depois o João Goulart, ele odiava Brasília, nisso ele tinha bom gosto. Então ele governava do Rio de Janeiro, ele odiava Brasília. Então, quando teve o golpe, ele estava no Rio de Janeiro. Ele foi para Brasília. O Brasil é o único país da história da humanidade que o presidente deposto foge para a capital. Eu não me lembro de nenhum caso assim. O cara foge da capital, aqui ele foge para a capital, né? Então, ele fugiu do Rio de Janeiro, que as tropas do general Mourão saíram de Juiz de Fora, em direção ao Rio de Janeiro. E aí, então, ele vendo que a situação apertou, ele foi para Brasília atrás de apoio. Viu que lá não tem apoio nenhum. Foi para o Rio Grande do Sul. Desistiu de lutar, né? O Leonel Brizola, o cunhado dele, comunista também. Triste figura, né? Leonel Brizola. Os mais velhos lembram dele, quem é jovem não lembra. Tentou convencer o cunhado a lutar, ele falou, não vamos fazer derramamento de sangue, e foi para o Uruguai, né? E aí, então, assumiram, né, os militares. Mas lembrando que esse golpe militar teve grande apoio da igreja, dos jornais, da população civil e toda a igreja católica totalmente contra o comunismo. Os padres comunistas vão surgir depois, né? Pós 70, 71, que vai começar um movimento forte. É interessante falar só rapidinho, desculpa te interromper, que hoje em dia, igual o fascismo, você... acabou, qualquer coisa vira fascismo, comunismo e tal. Vamos entender que nós estamos falando na época da União Soviética, né? Da Guerra Fria ali, em plena vigência, né? Ou seja, quando a gente fala que o cara era comunista, é porque era comunista mesmo. Isso aí, comunista revolucionário, né? De tomada com as armas do Estado. Não é o terminho que hoje, molequinho de 18 anos na Praça da República com bandeirinha ou embaixo do MASP lá fica falando que é comunista, né? Comunista de verdade mesmo, né? Nós estamos falando, não é isso? É isso daí, comunista mesmo. Comunista na linha clássica, né?